Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu tenho uma carteira de investimentos para minha filha, que hoje tá com 3 anos, mas desde que ela nasceu eu faço aportes mensais nessa carteira e esse ano ela tá saindo super bem. Então eu vou te mostrar nesse vídeo aqui os ativos que eu tenho nessa carteira, como que ela tá se saindo esse ano aqui, inclusive em comparação com a carteira aqui do canal da série Bora Aportar, e você vai se surpreender bastante com o que eu vou te mostrar aqui. Essa é a nova geração. Alice, o que é isso aqui? Arara. Arara? Mas o que é isso? O que é esse papel aí? Pra que serve isso aí? Eu não sei. Você não sabe? Alice, o que é isso aqui? É cartão. Pra que serve isso aí? Para o trabalho do papai. Mas que serve? Por que a gente usa isso aí pra fazer o quê? Isso pagar dinheiro porque é pro pessoal comprar sorvete. A ideia dessa carteira que eu montei pra minha filha não é montar patrimônio pra ela, mas sim juntar dinheiro pra que quando ela fizer 18 anos eu consiga bancar os estudos dela. Até lá muita coisa vai acontecer, não sei se ela vai querer fazer faculdade, abrir um negócio, fazer um intercâmbio. A ideia é juntar uma grana que eu vou investir na minha filha assim que ela terminar os estudos dela. Não existe certo ou errado quanto a essa questão, cada um tem uma opinião. É algo bem pessoal, tem gente que gosta de juntar patrimônio pro filho pra já aposentar ele com uma certa idade. Já eu, conversando com a minha esposa, a gente chegou na conclusão que a melhor coisa a se fazer para nossa filha é juntar essa grana para investir nela, para que ela tenha a melhor formação que a gente possa proporcionar para ela. E obviamente que eu vou ensinar educação financeira para ela, ensinar sobre investimentos para ela, e o patrimônio dela ela mesma vai construir. Até porque também a gente aqui não tem condições de planejar a nossa aposentadoria e ainda criar uma aposentadoria para nossa filha. A gente também adaptou aqui a nossa realidade. E isso aqui é uma coisa muito legal para você que pretende ter um filho ou então que já tem um filho pequeno, é que vale muito a pena você criar uma carteira de investimentos para o seu filho assim que ele nasce. Independente do seu objetivo, se você quiser aposentar seu filho, ou se você quiser, assim como eu, juntar uma grana para investir na educação dele no futuro. Porque conforme você aprende sobre investimentos, sobre como funciona os juros compostos, você percebe que o tempo é a coisa mais importante nos investimentos. 100% dos investidores têm um arrependimento, que é não ter começado antes. E você que tá aqui já tem esse conhecimento ou está buscando esse conhecimento, então você pode fazer isso pelo seu filho. Fazer ele começar assim que ele nasce. Eu quero até te mostrar aqui num simulador, caso você não tenha essa noção de como o tempo faz uma diferença muito grande nos investimentos, como que mesmo investindo com pouquíssimo dinheiro, você consegue juntar uma grande quantia se você tiver bastante tempo para fazer isso. Então imagine só, veja bem, não tô falando aqui sobre uma pessoa rica, vou fazer uma simulação de alguém que vai começar do zero, que nasceu seu filho, você não tem nada para investir para ele, mas a partir do momento que ele nasceu, você vai investir só R$150 por mês, todos os meses, até ele completar 18 anos. Olha só o que acontece. Então tô aqui com o simulador de juros compostos, é super simples você encontrar um simulador desse, é só você jogar calculadora de juros compostos no Google, vai aparecer várias de graça. Eu vou usar aqui a do site Investidor 10, que eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira usar essa mesma calculadora que eu tô usando aqui. Então olha só como é simples. Aqui em valor inicial, como eu disse, eu vou simular uma pessoa que tá começando do zero. Aqui em taxa de juros eu vou colocar 12% ao ano, que é uma taxa bem simples de conseguir, até numa renda fixa, super conservadora, com praticamente zero risco, você consegue uma rentabilidade dessa. E aqui anos, eu vou colocar 18 anos. Você vai começar a investir assim que seu filho nasce, com o objetivo de ter uma boa grana quando ele tiver 18 anos. E aí, eu vou simular aqui uma pessoa que vai investir R$150 por mês. Olha só o que acontece. Investindo só R$150 por mês, você conseguiria um valor de R$105 mil para você investir na educação do seu filho quando ele tiver 18 anos. E veja aqui o poder dos juros compostos, porque nessa simulação aqui, do seu bolso mesmo, vai ter saído só R$32 mil durante todos esses 18 anos. E você ganhou só de rentabilidade R$73 mil. Então perceba que se, por exemplo, você for usar esse dinheiro aqui para pagar uma faculdade pro seu filho, 2/3 da faculdade do seu filho, quem vai pagar são os juros compostos, a rentabilidade aqui dos seus investimentos. Só 1/3 desse valor, desse esforço todo para pagar a faculdade realmente saiu do seu bolso. O restante veio dos seus investimentos. Viu como é legal você fazer um planejamento desse com antecedência? Porque se você deixar isso aqui pro futuro, esses R$100 mil aqui vai ter que sair do seu bolso mesmo, do seu trabalho. Agora fazendo com antecedência, só 1/3 desse valor saiu do seu bolso. E agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, se você tem um valor já guardado e você quer fazer uma poupancinha aí pro seu filho, você vai colocar, por exemplo, R$10 mil num investimento desse aqui que rende 12% ao ano. Se você só colocar R$10 mil e não colocar mais nada, com essa mesma rentabilidade aqui nesse mesmo período, no final desses 18 anos, esses 10 mil se transformariam em 76 mil. Então perceba o poder dos juros compostos no longo prazo, como vale a pena fazer um planejamento desse aqui pro seu filho. E aí aqui no caso da carteira da minha filha, como eu invisto com pouco dinheiro, eu resolvi montar uma carteira bem simples. Eu fiz uma carteira diversificada com as principais classes de ativos,
mas cada uma das classes de ativos tem no máximo 1 ou 2 ativos. Eu montei a carteira toda quase com ETFs. E essa aqui é a principal mensagem desse vídeo aqui, te mostrar como uma carteira super simples pode ser super eficiente. Eu perco mais ou menos 2 minutos por mês com essa carteira aqui. Eu simplesmente sigo a estratégia de alocação de ativos. Eu defini lá a porcentagem que eu quero em cada uma das classes. Uma vez por mês eu entro lá na carteira, vejo como que ela tá, vejo qual classe de ativos está mais abaixo da porcentagem que eu defini e faço meu aporte nessa classe. Simples assim. Geralmente eu compro no máximo 2 ativos por mês, faço um Pix lá pra corretora que eu uso. No caso eu faço tudo no meu nome mesmo, mas em outra corretora. E a carteira tá indo super bem, vou te mostrar aqui. Veja que aqui em cima, ó, ela tá com uma rentabilidade muito boa, 65% de rentabilidade. E eu investi até agora do meu bolso por volta de R$5.200. Se eu fizer uma conta, minha filha nasceu ali em junho de 2021, então são 42 meses investindo. Tá uma média aí de aporte de R$123. Veja como eu faço aportes bem pequenos aqui mesmo. Na verdade, eu não fiz desse valor desde o início. No início eu fazia aportes de R$100 e esse ano eu comecei a fazer aportes de R$150. Vou até fazer uma simulação aqui. Veja que eu tô com 6.700 lá na carteira. E eu vou colocar aqui uma rentabilidade de 15% ao ano. Um pouquinho melhor, porque eu tenho ativos com um risco um pouco maior. Então não é uma rentabilidade de renda fixa. Vou te mostrar a rentabilidade que eu tô esse ano, você vai ver que é muito maior do que isso. Então eu vou fazer uma simulação realista aqui de 15%, que eu acredito que eu consigo isso em média ao longo dos anos aí. Minha filha já tá com 3 anos, então eu não tenho mais 18 anos, tenho 15 anos. Se eu continuar investindo essa média aí de R$150 que eu tô investindo atualmente, veja que lá no final, com 18 anos, eu vou estar com uma bela quantia aqui. Segundo essa simulação, vou estar aqui com por volta de R$145 mil, o que é um valor ótimo para eu investir na educação da minha filha. Não sei exatamente quanto que eu vou estar lá no futuro, pode ser que seja mais ou menos do que isso. Eu pretendo até aumentar um pouco esses aportes ao longo dos anos, mas eu tô te mostrando aqui como que eu tô investindo com pouco dinheiro numa carteira super simples e ela é super eficiente. Dá só uma olhada nessa carteira. Eu tenho todos os ativos aqui no Investidor 10, mas fica um pouco mais fácil te mostrar eles aqui nessa planilha que eu uso para controlar, porque aqui eles estão divididos certinho por classes de ativos. Então veja só, eu tenho ações do Brasil com 2 ETFs aqui, do Nubank inclusive, o NSDIV, que são de empresas pagadoras de dividendos, e o LVOL, que são empresas de baixa volatilidade. São só essas 2 ETFs que eu uso para me expor ações do Brasil, porque eu não gosto, por exemplo, de uma ETF tipo o BOVA11, que compra o índice brasileiro. O índice brasileiro ele não é um bom índice de se investir. Agora, ações pagadoras de dividendos e empresas de baixa volatilidade são 2 grupos de empresas que geralmente rendem mais do que a média das empresas aqui do Brasil. Então a minha posição em ações do Brasil estão só nessas 2 ETFs aqui. A parte de fundos imobiliários, eu tenho só o KISO11, que é um fundo imobiliário que eu gosto. Ele se parece muito com uma ETF, ele tem os 30 melhores fundos imobiliários da bolsa, tem alguns critérios lá, então eu não preciso nem fazer uma seleção. Com esse único fundo, eu já tenho os 30 melhores fundos da bolsa. E no caso de fundos imobiliários, é melhor você ter um fundo de fundos do que uma ETF. O grande benefício dos fundos imobiliários são os proventos mensais. E se eu investir em uma ETF de fundo imobiliário, eu vou pagar imposto quando eu for receber esses dividendos. Agora, um fundo de fundo me paga os dividendos isentos de imposto de renda. Então a melhor forma de se expor em fundos imobiliários de maneira simples é através de um fundo de fundos mesmo. Eu gosto bastante do KISO11 para esse objetivo. E aqui a parte de renda fixa no Brasil, eu tenho uma ETF e um FII Infra. Como que funciona? Essa ETF aqui, o IMAB11, tem todos os títulos IPCA+, de várias durações. Então, em vez de eu ir lá e comprar um tesouro direto individualmente, o IPCA+, 2029, aí depois de um tempo ele vai vencer, vou pagar imposto, receber esse dinheiro, vou ter que reinvestir em outro título, eu compro esse ETF, o IMAB11, que ele tem todos os IPCA+, de todas as durações, e ele vai fazendo essa reciclagem para mim lá dentro. Então, é mais simples também investir no tesouro IPCA+, através de uma ETF aqui como o IMAB11. Então, aqui é a minha parte de tesouro direto na carteira da minha filha. E eu também tenho o CADIF, que é um FII Infra, que é uma forma de eu investir em renda fixa com uma expectativa de retorno um pouco melhor, mas um pouco mais arriscada também, que aqui no caso desse fundo, ele tem debêntures incentivadas. Debenture é uma renda fixa que você empresta dinheiro para uma empresa. E no caso aqui são empresas de infraestrutura que eles têm um benefício tributário por ser do setor de infraestrutura, que é uma coisa que é benéfica para o país. Esse tipo de renda fixa aqui não tem imposto. Então eu recebo proventos mensais isentos de imposto, e se um dia eu quiser vender esse FII Infra aqui com lucro, eu também não pago imposto quando eu for vender ele. Então tem um benefício tributário legal nos FII Infras. Então é uma outra renda fixa um pouco mais arriscada que eu tenho aqui na carteira da minha filha. E é muito melhor você investir em debentures através de um fundo do que comprar debentures individuais. Geralmente tem um valor mínimo de R$500, R$1.000, e você tá pagando um valor alto por uma única debenture. Enquanto aqui eu compro o CADIF por R$120 aqui a cota, e já vai ter várias debentures lá dentro. Então eu tô diluindo meu risco comprando esse único fundo. Então é muito melhor investir dessa forma. E aqui, desse traço mais grosso aqui para baixo, são os meus ativos internacionais. Então, ações internacionais, eu tenho o World 11, que são ações globais do mundo inteiro. Só nessa ETF aqui tem mais de 10 mil empresas do mundo inteiro. Eu tenho um pouquinho de Nasdaq 11, que são empresas de tecnologia dos Estados Unidos. É um pouquinho mais arriscado, mas tem uma expectativa de retorno melhor também. Tenho o Alug 11, que são REITs americanos. Então é uma forma de eu me expor também a imóveis, do jeito que eu tenho fundos imobiliários aqui no Brasil. Eu tenho o Alug 11, que são REITs, os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos.
Unidos. E tem o meu querido Hash 11 aqui, que é o grande responsável pela alta rentabilidade dessa carteira, que aqui são criptomoedas. 70% do Hash 11 está em Bitcoin e o resto está dividido ali nas principais criptomoedas. Tem mais ou menos umas 10 criptomoedas aqui dentro, sendo que a grande maioria é Bitcoin. E aí, se eu voltar aqui pro investidor 10, veja que os FIIs não estão indo bem, né? Nem o KISU 11, nem o CADIF estão com uma queda aqui grande, mas eles estão pagando proventos todos os meses. Todo mundo que tem fundo imobiliário tá perdendo esse ano aqui. Em compensação, as ETFs, dá uma olhada aqui na rentabilidade, só o LVOL, de empresas brasileiras de baixa volatilidade, tá em queda, que eu coloquei ele há pouco tempo na carteira, então não dá muito para avaliar ele, mas olha a rentabilidade das outras aqui, ó. O Alug 11 também faz pouco tempo que eu coloquei, tá com 5%. O IMAB não tá com uma rentabilidade muito boa, porque a taxa de juros tá subindo, então os IPCAs dão uma desvalorizada, normal, isso aqui é cíclico. O NSDIV de ações brasileiras, mesmo com a queda da bolsa, como eu tenho ele desde o ano passado, desde que a CTF foi lançada lá pelo Nubank, ele ainda tá positivo aqui. Agora, os NASD 11, apesar de eu ter colocado ele há pouco tempo na carteira, ele já tá com quase 20% de rentabilidade. O World 11 sensacional, empresas globais, dólar se valorizou bastante esse ano aqui, por isso que ele tá com uma ótima rentabilidade. E o craque do jogo aqui, Hash 11, 164% de rentabilidade. O Hash 11 aqui na carteira da minha filha tá com mais rentabilidade do que na minha carteira do Bora Portar, porque a carteira do Bora Portar eu comecei esse ano e a carteira da minha filha eu tenho há mais tempo, então ele se valorizou ainda mais, pegou uma janela de valorização ainda maior. Eu recebo proventos aqui nessa carteira, mas não é o foco, né? Tô recebendo atualmente aqui 11, 12 reais por mês, são poucos ativos ali que pagam proventos, só o KISU e o CADIF, não é o foco dessa carteira mesmo, e eu simplesmente reinvisto todo mês aqui. E o mais impressionante, na verdade, é o que eu quero te mostrar aqui, é aqui, ó, a rentabilidade. Então vou colocar aqui, ó, a rentabilidade nesse ano aqui, que aí eu vou conseguir fazer uma comparação com a minha carteira do Bora Portar. Nesse ano aqui, o CDI até o momento da gravação desse vídeo aqui, nesse ano, ele rendeu 9,9%, quase 10%, e essa carteira aqui tá com 37,1% de rentabilidade. Só por curiosidade, isso é 374% do CDI, a rentabilidade dessa carteira aqui nesse ano. Obviamente que eu não vou me gabar e falar que eu sou um gênio por causa dessa rentabilidade aqui, porque esse ano aqui foi um ano fora da curva, né? Eu tenho bastante Hash 11, conforme ele foi se valorizando, eu não vendi, deixei se valorizar, então tanto criptomoedas se valorizou demais, quanto as ações internacionais, fora que o dólar se valorizou bastante em relação ao real esse ano aqui. Então por isso que é importante você diversificar fora do Brasil também. Você não pode ter só ações do Brasil, renda fixa e fundos imobiliários. Você tem que ter um pouco fora do Brasil também. E também, se possível, um temperinho aí com criptomoedas, porque ajuda demais. As ações do Brasil esse ano não estão bem. Fundos imobiliários está indo muito mal. E olha a rentabilidade da minha carteira aqui. Simplesmente porque eu tenho uma carteira diversificada. E o mais engraçado é isso. Comparando com a minha carteira aqui, Bora Portar, no mesmo período aqui, a Bora Portar não tá com uma rentabilidade ruim, tá com 24,3%. Só que é bem menos aqui do que os 37,1% da carteira da minha filha. Sendo que a carteira Bora Portar é uma carteira um pouco mais complexa, né? Que me toma um pouco mais de tempo. Eu tenho 10 ações, 10 fundos imobiliários. O aporte demora um pouquinho mais para eu decidir lá onde que eu vou aportar. Eu tenho um pouco mais de trabalho para acompanhar as 10 ações e os 10 FIIs que eu tenho. Aqui eu não tenho trabalho nenhum. É tudo através de ETFs. Invisto simplesmente na classe que tá mais abaixo. O aporte da minha filha aqui leva mais ou menos 2 minutos por mês e a rentabilidade tá bem melhor. O que explica isso aqui, na verdade, é porque eu tenho mais criptomoedas aqui do que na minha carteira do Bora Portar. No Bora Portar, na minha estratégia ali é 10%. Na carteira da minha filha eu deixo uma porcentagem um pouquinho maior e como eu já tenho cripto há mais tempo, ela se valorizou muito e eu não vendi. Como tá num ciclo de alta aqui das criptos, eu deixei se valorizar, então cripto se tornou uma porcentagem grande dessa carteira e ela se valorizou muito esse ano, então isso que explica essa alta rentabilidade aqui. Mas de qualquer forma, a principal mensagem desse vídeo é exatamente essa, é te mostrar como que investir pode ser muito simples. O nome desse canal aqui é Investir é pra você, não é à toa, né? Se você tiver um conhecimento básico aqui sobre classes de ativos, rebalanceamento de carteira, coisas que eu falo direto, mostro aqui no canal, na prática, você consegue montar uma carteira como essa aqui da minha filha, com poucos ativos, fazer aportes aqui que demoram 1-2 minutos do seu mês e ter uma rentabilidade dessa aqui. Então olha só que interessante, no ano eu tô com esses 37,1 de rentabilidade e no acumulado aqui eu tô com 65,4. Aqui, nesse caso, o histórico dessa carteira tá só desde julho do ano passado, porque antes eu investia em outra corretora e aí no meio do ano passado eu mudei pro Banco Inter, onde eu faço os investimentos da minha filha, e a partir de então eu comecei a lançar os investimentos aqui no Investidor 10. O histórico dessa carteira é maior, né? Eu comecei na verdade em junho de 2021, mas mesmo pegando só metade do ano passado, como foi um ano bom para cripto também, só nesses 6 meses aqui do ano passado eu tive 20% de rentabilidade, 37% esse ano todo aqui, e tá dando esse acumulado aqui de 65,4. Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo aqui para você ver como que faz muito sentido você ter uma carteira simples dessa aqui. Uma carteira desse tipo aqui, ela pode cair como uma luva para você que investe com pouco dinheiro, seja para você mesmo ou pro seu filho, por exemplo. Ela se encaixa muito bem para alguém que é iniciante, alguém que ou não gosta, não quer perder tempo com isso, analisando ativos individualmente. Você monta uma carteira só de ETF, você vai ter uma eficiência enorme, simplificação máxima e extrema eficiência, como eu te mostrei aqui. E o principal, você vai ter uma carteira que não
vai te dar dor de cabeça, muito simples de você gerenciar ela, e aí você não perde tempo com os investimentos, porque nós aqui, investidores comuns, a gente não pode perder muito tempo com os investimentos. A gente tem que focar no nosso trabalho, que é o que aí sim vai fazer a gente ganhar dinheiro para que a gente possa colocar mais dinheiro aqui nessa carteira de longo prazo. Pra gente que tá começando aqui, tem um patrimônio não muito grande ainda, a gente não tem que ficar perdendo muito tempo com os investimentos, ficar esquentando a cabeça se vai cair, se vai subir, a hora certa de comprar, de vender, não. Investimento tem que ser simples e eficiente como essa carteira aqui. Você tem uma estratégia definida, poucos ativos, pouco tempo de aporte todos os meses, focar no seu trabalho, não ficar esquentando a cabeça com investimentos, não faz sentido. Isso sim vai fazer diferença para você no longo prazo. E agora eu vou sugerir esse vídeo aqui para você que talvez não entenda muito sobre essa forma super simples de investir só usando ETFs. Nesse vídeo aqui eu explico isso com mais detalhes, então vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também.